Olá, bem-vindos ao meu canal. Para o primeiro vídeo teremos uma pequena review de um smartwatch vindo da China, o Q88H. Podem encontrar o link na descrição do vídeo. Vamos ver os vários menus do mesmo, fazer alguns testes e vou também partilhar a minha utilização ao final de 2 meses de uso. Portanto, bora lá! Temos então aqui a caixa do relógio. Ele vem muito bonito dentro da caixa, vem a caixa muito bem embalada. Infelizmente já o tinha tirado da caixa, porque o mesmo não vinha carregado, mas voltei a colocar só para verem no vídeo. O relógio vem todo protegido, com uma película no visor, bem como os braceletes, como podem ver, também tem um plástico de proteção. Dentro da caixa temos então um manual, que pronto, pouco interessa, primeiro experimentamos e depois logo se vê se precisamos do manual ou não, bem como um carregador. É um carregador USB, funciona em qualquer porta USB ou em qualquer powerbank e com uns pinos que ligam atrás do relógio, que explicarei com mais detalhe mais à frente neste vídeo e darei também a minha opinião sobre este método de carregamento. Vamos lá ligá-lo pela primeira vez. Uma vez ligado, temos que escolher o país. Está a ver? Ok. Muito bom. Ok. Gostei do ecrã. Muito brilhante. Ok. Fácil de manusear. Vamos ver aqui a data desse encontro. Ok. Muito bem. Então, enquanto eu configuro aqui a data em Fast Forward, vamos configurar também a hora, que também é necessário para ficar tudo certinho. Já que estamos aqui por perto, vamos também mostrar-vos alguns dos toques deste relógio. E vamos lá conhecer um bocadinho melhor os menus deste relógio. Portanto, temos um relógio muito bem construído, muito bem conseguido. Nota-se que não vai estragar-se facilmente. O ecrã é magnífico. O sensor para ligar e desligar o ecrã funciona muito bem. Vamos lá um bocadinho mais em detalhe a cada um dos menus.
uns meses depois, e aqui estamos nós. Ora, o relógio encontra-se a funcionar em perfeitas condições. Okay? Efetivamente, não tem desgaste, que era uma coisa que eu esperava que acontecesse, mas tem algumas melhorias que considero que deveriam aplicar, talvez no software, que julgo que seja possível. Nomeadamente, começando por som. Ora bem, quando nós temos um smartwatch, obviamente que nós queremos controlar o máximo de coisas possíveis e uma delas é, por exemplo, o som. Nós queremos, por exemplo, poder ir alterando os controles de som. Se eu colocar aqui no play, vocês vão reparar que o som está a sair do relógio. Okay? E isto é, sem dúvida, o maior problema que este relógio tem. Porque nós não queremos ouvir música no relógio. Nós queremos ouvir música no telemóvel. Sendo que, para desabilitarmos isto, teria que desabilitar... Aliás, temos que desabilitar no Bluetooth, no próprio Bluetooth. Temos que ir às definições e desabilitar o áudio multimédia. Assim que nós fizermos isto, okay? O som para a tocar, obviamente, mas o som passa a tocar no telemóvel. Ok, qual é o problema quando isto acontece? É que se eu quiser utilizar a música Bluetooth, não vou conseguir, porque efetivamente ele diz que não consegue aceder porque eu desativei a parte multimédia. Este problema vai fazer com que, não só na parte multimédia, mas como também na parte das chamadas. Por exemplo, se eu quiser marcar para um número qualquer ao calhas, para nós testarmos aqui, como podem reparar, o som vai sair também no relógio. Ok. Isto significa que sempre que estivermos ligados ao Bluetooth, o som vai querer sair sempre pelo relógio. E nós temos que ouvir através deste auscultador e falar aqui. Falar num relógio não é bem aquilo que se calhar muitos de nós queremos. Eu, por exemplo, não queria essencialmente poder ver notificações. Já que estamos aqui nas notificações e a falar sobre isto, gostava de vos mostrar aqui, porque estamos a ter as notificações a serem descarregadas para o relógio e o que se pode verificar é, elas não aparecem como uma notificação que eu possa simplesmente ver quando ela surge. Ela aparece-me aparece-me agrupada, vamos chamar assim, e eu tenho que clicar para poder ver o que é que está aqui. Se pretender, posso bloquear qualquer notificação, isto porque por defeito, quando instalamos a aplicação, ele fica com todas as aplicações a descarregar para o relógio e algumas, por exemplo, eu não quero, bem como permite ficar a clicar e limpar todas as notificações. Mas a verdade é, o que eu gostava de ver é, quando ele está assim, eu recebo uma notificação e ela surge-me aqui e a partir desse momento eu posso verificar sem precisar de clicar em mais algum lado. Ou seja, eu estou com o relógio desligado, ligo o relógio e posso ver logo a notificação assim que ela chegar. Mas infelizmente neste relógio isto não é possível. Voltando um bocadinho atrás à questão do som e das chamadas. Esta questão obrigou-me a instalar outro programa que permita que eu consiga poder falar ao telemóvel e não no relógio. O programa chama-se Bluetooth Audio Manager. Vou deixar o link na descrição para depois, se pretenderem fazerem download, vai servir para este ou para qualquer outro smartwatch ou para qualquer outra coisa que funcione por Bluetooth e que também obrigue a este tipo de procedimento. Vamos deixar a correr no background e agora quando eu tentar fazer uma chamada, ele diz-me Audio Routed to Phone e o que vai fazer é que o som vai sair do telefone em vez de sair do relógio, como podem ouvir, não conseguem ouvir nada porque está no auscultador do telefone. E, essencialmente, estas são as duas coisas que realmente o telefone deixa muito a desejar. Conseguimos aceder às mensagens, por exemplo, ver as mensagens, conseguimos responder. Infelizmente também não temos muitas opções de resposta e eu efetivamente não descobri a forma de editar, se é que existe alguma forma de editar. Okay? Posso clicar e enviar, não sei, não que eu saiba exatamente o que é que enviei e para quem é que enviei agora. Lá está, como eu vos dizia há pouco, vêm as notificações e surge desta forma. Nós temos que clicar em ver, ele aqui até vai dizer que só apenas temos 2 mensagens, tem que sair, okay? Para depois poder voltar a ver a mensagem em seguida. Ok, no que diz respeito ao resto do relógio, ele trabalha bem, recebe as notificações bem. No meu caso eu tenho o relógio configurado para receber apenas notificações de chamadas e mensagens, ou seja, ele vibra quando eu recebo uma mensagem e vibra também quando eu recebo uma chamada. Como temos a opção do Bluetooth
de alterar o áudio pelo Bluetooth, ele não vai tocar no relógio. Uma coisa curiosa é que mesmo estando só para vibrar, porque os sons que o relógio tem realmente não são muito bons, se nós desligarmos, okay, ele vai continuar na mesma a fazer o som, ou seja, ele não tira realmente o som, tira apenas o som enquanto estamos a utilizar. Qualquer outra coisa vai sempre ter som. Também para o caso de desconectarmos do relógio, ou seja, quando ele não está ligado ao Bluetooth, o próprio relógio vai dar indicação que está desligado. Agora o que aconteceu foi que eu estava a ligá-lo e então ele aparece logo a dizer que está conectado ao Fundaware, que é a aplicação nativa para trabalhar com este relógio em específico. Se eu desativar o Bluetooth, nós podemos ver que ele dá a indicação de desligado e vibra uma vez, que é suficiente para nós olharmos e percebermos que alguma coisa não está bem e tentarmos remediar se for possível. E pronto, ao fim de 2 meses, efetivamente temos esta questão das mensagens e das notificações, aliás, e dos telefonemas ou do telefone, mas de resto funciona muito bem, estou bastante agradado com o mesmo. Obrigado por terem assistido até ao fim. Qualquer dúvida ou sugestão que tenha, deixem nos comentários abaixo e até breve.